Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Quero ler com os irmãos aqui apenas 3 versículos iniciais para podermos trazer uma meditação e, sobretudo, uma ministração nesta manhã sobre cada pessoa que aqui se encontra, sobre cada coração, em nome de Jesus. Capítulo 8 de Mateus, versículos 1, 2 e 3. Encontraram? Diz assim o texto sagrado: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Diga amém. Amados, eu estava meditando nessa palavra ontem à noite, e o Senhor colocou no meu coração desde a semana passada que eu deveria ministrar aqui este texto, essa experiência gloriosa, esse prodígio, esse milagre que ocorreu no tempo da encarnação de Cristo, quando Jesus curou este leproso. E eu pensando então no encargo, ou no tema, ou como nós traríamos à igreja este fato bíblico, né? Este milagre, de maneira que nós pudéssemos tomar para nós e ter a mesma experiência que teve este leproso. E eu buscando diante de Deus um título, um tema, me veio assim: como um homem leproso ficou purificado. Como um homem leproso ficou purificado. Portanto, eu quero convidar os irmãos a prestarem muita atenção nessa ministração, considerando o seu coração, considerando sua alma, considerando a sua família, considerando o seu viver, a sua experiência humana sobre a terra. Eu digo isso porque, ainda que aqui nenhum de nós certamente tenhamos essa doença, a doença da lepra, de maneira literal, mas logo veremos que a lepra, ela tem um significado espiritual. Sobretudo quando o Senhor cura este leproso, e essa cura é colocada dentro deste contexto, final do capítulo 7, início do capítulo 8. Ou seja, independentemente de quando Deus haja curado este homem, a Bíblia não coloca certamente esses eventos dentro de uma ordem cronológica, como faz um historiador que quer de fato declarar datas e provar alguma coisa. Quando Mateus fez o arranjo do seu livro, assim como João também no seu evangelho, eles foram colocando os eventos de acordo com uma ordem doutrinária, ou seja, de acordo com o objetivo do escritor, como quem procura trazer algum ensinamento espiritual para os leitores. Ou seja, a cura deste leproso não interessa somente ao leproso. Eu não conheço esse leproso, não sei quem ele era. Parabéns para ele, Deus o curou, glória a Deus. Mas no momento em que a sua experiência é colocada dentro deste contexto, e logo veremos que o capítulo 5, 6 e 7 nos diz respeito, então a cura deste homem colocado neste contexto também nos ensina algo, nos mostra algo. E nós precisamos estar atentos a isso, para que a palavra de Deus possa de fato alcançar o nosso coração. A Bíblia fala muito sobre a lepra, sobretudo nas páginas do Antigo Testamento. Isso porque naquele tempo da antiguidade, na história dos hebreus, a lepra era não somente uma das piores enfermidades, mas era uma enfermidade em evidência naquele tempo e, sobretudo, na experiência dos hebreus. Então a lepra era algo constante. Hoje quase não se ouve falar
sobre a lepra. Quando se ouve, se fala em outros termos, um termo mais científico, lembrando o nome do homem que recentemente descobriu essa enfermidade na atualidade, chama-se hanseníase. Até porque, inclusive, também a lepra no Antigo Testamento era uma doença muito mais severa, do modo como se contempla hoje. Talvez seria um tipo diferente de lepra. De maneira que, quando ela tocava o homem, aquilo era tão terrível que Deus, ele colocou ali no livro de Levítico toda uma cerimônia para fazer uma investigação e uma comprovação se o homem tinha ou não a lepra, de maneira que havia consequências terríveis. Só para os irmãos terem uma noção, abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 13, e veja como que o Senhor nos fala sobre isso, especificamente nos versículos 45, 46, 45 e 46. Esses dois versículos. Veja o que diz o texto. As vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas. Veja só a cerimônia, como se dava a exclusão daquele que era leproso dentro do arraial, ou de dentro do arraial dos hebreus. As vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas. Então pense numa situação, está lá um homem que eventualmente ele vê uma mancha no seu corpo, e logo essa mancha, ela dá na carne viva, e ele logo pensa, pode ser lepra, ele vai apresentar-se ao sacerdote. Tinha que ir ao sacerdote. Chegando lá, o sacerdote verificava efetivamente que aquele homem estava leproso. E agora, o que fazer? É dito, as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas. Então deveria rasgar as vestes do leproso, e os seus cabelos serão desgrenhados. Irmãos, que coisa tremenda. Não bastava expulsá-lo da comunidade, mas não, rasga a roupa dele e bagunça o cabelo dele. Cobrirá o bigode, então o leproso tinha que cobrir aqui a boca, o bigode, e clamará, imundo, imundo. E aí começa toda uma história de um homem que até então estava no seio da nação de Israel, de alguém que até então gozava ali de um lar, de uma família. Talvez se fosse um homem tivesse uma esposa, ou se fosse uma mulher, quem sabe tivesse um esposo, ou que tivesse irmãos, tivessem ali mãe, ou que tivesse filhos. Os irmãos sabem que nós, seres humanos, nós amamos a vida. E não somente amamos a vida, mas, sobretudo, nós amamos aqueles que são nossos, aqueles que estão ao nosso redor, o nosso lugar, nossa família. E nós temos projetos, nós pensamos em fazer algo no futuro, pensamos em criar filhos, pensamos que os nossos filhos vão se casar, vão ter netos. Nós sempre estamos a projetar algo que nos traz alegria, que nos traz prazer. E isso porque quando Deus criou o homem, Deus o criou não para que o homem vivesse numa miséria, na angústia. Pelo contrário, Deus criou o homem para que o homem pudesse ser feliz. Na sua existência humana, pudesse ter completude. Mas nós sabemos que o pecado entrou no mundo e trouxe todas as mazelas. E aí, então, falando desse leproso, ou de um determinado leproso, na história do povo de Israel, começava-se ali uma história de muita angústia, de muita tristeza. Uma história que não reservava para o leproso, não dava a ele nenhuma esperança. Porque logo, de repente, ele se encontra numa situação em que o sacerdote, ao verificar
que ele estava leproso, simplesmente o declara leproso. E quando declarava leproso, aí tinha agora um ritual e um procedimento. Rasga as vestes deles, do leproso, assanha seu cabelo, e agora ele era simplesmente expulso da comunidade. Ele não podia mais ficar na sua casa, não podia permanecer com seus filhos, não podia permanecer com seus familiares, não podia mais ir ao templo orar, não podia mais participar das festas do Senhor, ali com todos os hebreus, na Páscoa, no Pentecostes, nada disso. Ele tinha que agora se retirar e andar pelos lugares solitários, com a mão cobrindo o bigode e sempre a gritar. Ele próprio tinha que gritar: imundo, imundo, para que, se porventura alguém estivesse passando por perto, pudesse se livrar daquela pessoa e evitar passar perto daquela pessoa que tinha lepra. Veja o versículo 46. Será imundo todos os dias em que a praga estiver nele. É imundo. Habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Bem, olhando para o aspecto material, físico da lepra, acredito que uma situação como essa é de dar muita pena, muita dor. Há um sofrimento que consome aquela pessoa. É lógico que todos que estão de fora talvez tivessem muita pena, de fato, sobretudo a própria família, mas imagine o sofrimento deste indivíduo. Interessante que a Bíblia toma a lepra física e então Deus coloca ela para representar no âmbito espiritual a enfermidade do pecado. Isso porque a lepra não somente era algo, do modo como se apresentava na antiguidade, muito nojento, mas era algo contagioso e que ia consumindo aos poucos o leproso. Ia atrofiando seus nervos, ia comendo, as extremidades do corpo, ia perdendo os dedos, perdendo a sensibilidade, de modo a ser consumido por aquela doença. E Deus, sabiamente, querendo revelar uma condição humana, Deus pega a lepra, ele toma a lepra e o leproso para falar de uma condição espiritual, como que todos aqueles que foram tocados pelo pecado, de alguma maneira, são como esses leprosos, expulsos da comunidade, expulsos da família, ou seja, primeiramente expulso do Éden. Lembram quando o homem pecou? Foi expulso, não podia permanecer ali no jardim do Éden, gozando das bênçãos daquele lugar, da presença de Deus, da comunhão com Deus. Tanto é que agora esse homem expulso da comunidade, considerado, chamado, tido por imundo, ele perdia a comunhão. Perdia tudo o que havia de melhor. E isso, representando o pecado, demonstra como que o homem, tomado por uma doença cruel, uma doença que vai consumindo o homem, vai devorando o homem, que o priva da presença de Deus, da comunhão, da família de Deus, da casa de Deus, de tudo o que há de bom, e como diz o texto, será imundo durante os dias em que a praga estiver nele, é imundo, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Eu quero dizer algo para os irmãos, que em maior ou em menor grau, mesmo nós que já temos o Senhor, em maior ou em menor grau, nós ainda temos muito dessa doença espiritual, dessa lepra espiritual que consome. Quantas vezes você, tendo ouvido a palavra de Deus, você tem ouvido o Evangelho, você tem compreendido o Evangelho, você até se gloria da palavra que tem recebido, de tantas revelações que você recebeu. Quando eu disse que o contexto em que aquele leproso de Mateus é colocado é importante, é porque antes do capítulo 8, é dito que descendo Jesus do monte,
Ó, porque até então ele estava sobre o monte, e ele subiu ao monte no capítulo 5 de Mateus. Então ele sobe no capítulo 5 e lá permanece todo o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7, falando o quê? Ora, falando das coisas celestiais, das coisas eternas, das coisas grandes do céu. E lá ele fala de um ideal, de um reino, porque ele diz que o reino dos céus é. E aí ele passa a falar sobre a natureza desse reino celestial. Por isso que ele subiu para o alto do monte, para representar na geografia que aquilo de que ele fala é algo superior, é algo celestial. Aí quando você lê o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, que fala de uma natureza celestial, que fala do tipo de cidadão celestial, né? São esses que povoam esse reino. Fala de uma humanidade transcendente, de uma humanidade que em nada se parece com o homem. Então você tem ouvido falar, mas de repente, quando você ouve essas grandezas, e essas ministrações, e essas verdades, e essas revelações, muitas vezes você se sente incapaz de cumpri-las, incapaz de vivê-las. E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos, eu quero que você reflita a sua vida, que você reflita a sua experiência, e que eu reflita a minha experiência, que não é diferente. Eu acredito que aqui não tem ninguém cuja experiência seja diferente da dos outros. Por quê? Porque nós estamos dentro de um mesmo processo. Viemos de um mesmo lugar. Estamos indo para um mesmo lugar. A experiência é a mesma. Você ama a palavra, você ouve a palavra, você entende a palavra. Quem sabe seja capaz de desenhar a palavra, explicar a palavra. Talvez você esteja saturado de tanto conhecimento, achando que até as mensagens já não te suprem mais, porque você já sabe tudo. Mas esse não é o problema. Até porque a palavra, ela tem uma função que não se esgota nela mesma. A palavra tem a função de canalizar Deus para dentro do coração do homem. Para que uma vez, mediante a palavra enquanto instrumento, Deus possa mudar a nossa vida. Porque o que vale, senão uma mudança efetiva que Deus realiza dentro de nós. Entretanto, muitas vezes, somos como os leprosos do Antigo Testamento, ou o leproso do Novo Testamento. Porque a nossa vida, de tal modo pecaminosa, em vários aspectos, que nós, espiritualmente, nos sentimos separados da comunhão. Porque o que é estar em comunhão? É estar aqui dentro sentado? Será que isso é a comunhão? Bem, eu creio que não. Será que o simples fato de você nunca ter sido excluído da comunhão do corpo de Cristo, né, materialmente falando, você então goza de comunhão? Ora, comunhão, queridos, é algo que nós temos com o Senhor, e quando você se aproxima dele, você sente a sua presença, e você então, por causa dessa comunhão, você é preenchido de paz, de gozo, de poder. A comunhão, ela comunica poder. Poder para vencer o pecado. Eu sei que nesses dias se fala muito em poder, em poder, em poder. Mas as pessoas querem poder para apresentar ao povo que ele é capaz de fazer isso ou fazer aquilo. E isso de nada vale, isso pouco importa. Que poder é esse que você move montanha, mas seu coração é uma montanha que não se pode ser movida? Então, muitas vezes nós estamos crentes, estamos firmes no procedimento, na liturgia, nas reuniões,
mas como está o seu coração? Como está a sua alma? Você tem sido vitorioso sobre o pecado? Você tem sido vitorioso contra a sua natureza humana, que é caída? Pensem um pouco. Você tem sido vitorioso sobre o mundo, sobre as paixões que há no mundo, e sobre as paixões que militam na nossa carne? Com quanta facilidade nós não nos posicionamos a favor de um em detrimento de outro? Com quanta facilidade nós aborrecemos as pessoas? Deus quer nos curar, quer mudar essa história. Pense nos filhos. Você que é filho, que é jovem, que é adolescente, como é que você tem vencido? Você tem sido aquele jovem de que fala a Bíblia, que são fortes, aqueles que têm a palavra, aqueles que vencem o mundo? Ou você tem sido vencido pela desobediência, pelas paixões, pela sensualidade de um tempo, de um século, que não ama a Deus, que não deseja por Deus, que não reconhece a Deus? Você que é jovem casado, você tem se mantido casto no seu casamento? Mas como assim, pastor, casto no casamento? Você tem mantido o seu coração, sua mente e seu corpo somente ali no seio da família para a esposa, ou a esposa para o marido? Ou nós, por causa de uma natureza que reclama e que quer sair constantemente, se manifestar, uma natureza pecaminosa, que muitas vezes aflora e vence? Você esposa, você marido, você filho, você empregado, você patrão. Interessante como que a Bíblia é tão prática. Como nós lemos as epístolas, nós vemos ali tanto Paulo como Pedro, né, sobretudo esses dois, sempre encerrando as suas cartas, dizendo aos jovens, dizendo aos pais, dizendo aos maridos, dizendo às esposas, dizendo aos patrões, aos empregados. Isso porque a palavra de Deus não pode ser tão somente um conjunto filosófico de doutrinas. Não. A palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós temos que acertar o alvo. Nós não podemos errar o alvo. Nós queremos ser a igreja do arrebatamento. Aquela igreja que, quando Jesus voltar, estará em pé na sua presença para ser aprovados. Imaginem só, jovens aprovados. E por que jovens serão aprovados no tribunal de Cristo? Ora, porque ouviram a palavra, porque creram na palavra, porque acolheram a palavra. Imagine casais aprovados, marido e esposa, ambos aprovados, entrando para o reino juntos, porque ouviram a palavra, creram na palavra, acolheram a palavra, e a palavra produziu fruto de justiça, produziu resultados. Nós temos que entender uma coisa, porque o movimento cristão evangélico é um movimento que criou, na verdade, um sistema como se fosse um parque de diversões, em que você entra ali, coloca a sua pulseira, porque você paga ali, tem a pulseira. E agora você pode, dentro desse grande parque, você tem muita coisa a fazer. Você vai na roda gigante, você vai no bate-bate, você vai na montanha-russa, você vai no Dingo, Dingo, não sei, você vai naquele estudo, e você ali fica entretido em tanta coisa, nem vê o tempo passar. Mas aqui, um pouco diferente, ao contrário do parque de diversão, tudo é muito silencioso, tudo é muito parado. Em que sentido? Um sentido positivo, em que você louva, você ora, não tem muita atividade, não tem muito entretenimento, tem muita reflexão, muita palavra,
Isso porque nós estamos interessados em que você pare por um momento a sua atividade, o seu ativismo e comece a pensar nas coisas eternas, nas coisas grandes, nas coisas verdadeiras, naquilo que Deus quer realizar. E se nós, portanto, falharmos nesse aspecto, teremos perdido também o parque de diversões. Ou parque de diversão. De maneira que o nosso sucesso enquanto ministério se encontra na glorificação do nome de Deus em nossas vidas. Pessoas que podem glorificar a Deus, ou que glorificam a Deus em tudo quanto fazem, em tudo quanto realizam. E eu não estou falando de nada religioso, eu estou falando da essência da vida. Que não basta você ter cabelos compridos, né? E você enforcar teu marido com seus cabelos. Matá-lo enforcado. Não adianta você não fumar, não beber, não fazer isso ou aquilo, e em casa você matar sua mulher de coice. Não adianta. Filhos perdidos, casamentos perdidos, todo mundo estragado, aquela angústia, aquela coisa. Deus, Ele quer mudar essa história. E nós sabemos que Deus quer. A grande questão é por que Ele não muda. Ora, se Deus tem o poder de mudar, e se Deus quer mudar, por que que Ele não muda? Muitas vezes nós ficamos, não, o Senhor vai mudar a minha história, não, o Senhor vai mudar a minha vida. Ora, o que eu penso em tudo isso, se é assim que é, então, ou Deus não consegue, ou Deus não pode, ou Deus não quer. Igual dizem o outro, né? Dizem por aí que Deus quer salvar o pecador. Dizem, pensa comigo nisso. O pecador quer ser salvo. Deus quer salvar o pecador quer ser salvo. Aí a família do pecador, que já foi salva, ora pelo pecador para Deus salvá-lo. A família também quer que ele seja salvo. Deus quer, o pecador quer, a família quer, a igreja quer, todo mundo quer, e Deus não salva. Não tem um problema, não? Se Deus quer, o pecador quer, a família quer, está todo mundo orando, por que não acontece? Não, porque o diabo não deixa. Aí coloca nas mãos do diabo um poder superior ao poder de Deus, à vontade de Deus, da própria igreja orando. Aí o diabo estaria com tudo. Aí a Bíblia diz que o diabo é um ser derrotado. Então você nunca pode pensar, e aí não vamos ser extremistas, é certo que o maligno, ele vai procurar brechas na sua vida, para ali ele se instalar. Ele vai procurar a sua fraqueza. Sim, se você é alguém de natureza muito forte, ele vai criar várias circunstâncias para que essa natureza se manifeste negativamente. Se você é uma pessoa muito voltada para a área sexual, ele vai promover vários contextos, vários ambientes para você cair nessa área sexual. Mas nunca pense que o diabo fará você porque ele tem algum poder. Não. O diabo não pode jamais impedir que a obra de Deus se realize na sua vida. Até porque ele é um ser derrotado. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ele declarou está consumado, ali a vitória foi declarada para nós. Quando ele sai da sepultura ressuscitado, ali se decreta a vitória plena sobre o maligno. Essa é uma verdade do Evangelho que todo cristão inevitavelmente tem que possuir. Essa certeza. Para com esse negócio de medo de macumba. Tudo é o diabo um espírito ruim, uma coisa, tem cabeça de macaco sepultada no meu terreiro, meu quintal. Tem gente que vive 24 horas voltando, não porque só pode ter uma cabeça de macaco enterrada aqui nessa casa, não é possível. Tudo é ele. Calma. O Senhor quer resolver o problema que está dentro de você.
essa lepra que consome. Mas existem alguns procedimentos. Como o homem leproso ficou purificado? Não é o tema da mensagem? O que aconteceu? Antes de nós chegarmos até o leproso do Evangelho, eu quero apenas lembrá-lo de um exemplo de um leproso do Antigo Testamento, cuja história terminou bem, mas pelo menos até a metade não foi muito bem. E eu quero ir até a metade, eu não quero chegar até o final, quando Naamã foi curado plenamente. Mas só imagine comigo, diz a Bíblia, no livro dos Reis, no capítulo 5, que havia um grande homem, um comandante do exército do rei da Síria. Então pense só no que homem, que status ele não tinha, que poder ele não tinha. Um homem notório, um homem grande, um homem poderoso, um homem de batalhas. E o versículo 1, portanto, termina dizendo, porém leproso. Porém leproso. Ou seja, ele podia ser um grande homem, mas consumido de lepra. Muito possivelmente ele cobria a sua lepra com as suas vestes, né? Suas vestes de um capitão, sei lá, de um comandante, de maneira que ele sabia que ele tinha lepra. A sua senhora sabia que ele era um homem leproso, e ele sabia que ele seria consumido completamente por aquela lepra. Mas de repente, ao ouvir dizer que era possível que um tal de profeta que havia em Jerusalém podia resolver o seu problema, ele até que se prontificou, porque quem está doente quer cura, ainda que tenha que ir nos crentes, mas quer. Quando chegou que o profeta simplesmente disse para que alguém desse a ele um recado, ele achou isso um insulto. Ele pensou, eu pensei que ao chegar lá o profeta viria falar comigo, colocar a mão na minha cabeça, fazer uma reza, uma coisa, mas não, o profeta disse, olha, diga a Naamã, ou seja, o profeta sequer foi falar com ele. Afinal, o profeta, ele tem uma patente muito mais alta e mais importante que a de um comandante do exército do rei da Síria. Ou não? Diga a Naamã que ele vá até o Jordão e mergulhe 7 vezes. Eu quero perguntar algo para os irmãos aqui. O Rio Jordão, as águas do Jordão, têm algum poder? Qual é a ciência? Por que 7 vezes? Não, o Jordão tem poder, mas nem tanto como o Mar Vermelho. Porque se ele mergulhasse no Mar Vermelho, um mergulho daria, suficiente. O Jordão é poderoso, né? As águas são boas, mas nem tanto, tem que ser 7 vezes. É isso? Aí hoje em dia as pessoas vão lá, pegam a água do Jordão, se é que pegam lá, né? Se é que pegam lá, porque trazer água para esse tanto de gente dos tambores de lá, é melhor do fundo de casa dizer que é de lá. Está enganando mesmo, acaba de enganar todo o resto, né? É tudo enganação. Aí diz que a água é do Jordão, para o povo levar para casa. O povo pega aquela água, achando que aquela água vai resolver seu problema. Ou até mesmo pensando que as águas do Jordão resolveram o problema de Naamã. É mentira. A Bíblia não diz que as águas do Jordão foram que curaram, né? Foi que curou o Naamã. Pelo contrário, quando o profeta diz, vai e mergulha, primeiro, Deus quer ver o coração, a disposição, a obediência e, sobretudo, como diz o texto, o reconhecimento de que você não somente é carne, mas é uma carne leprosa. Mas aí vem o orgulho. O que nos impede, muitas vezes, de tocar a bênção de Deus, é esse orgulho do velho homem. Pastor, eu, graças a Deus, eu não tenho esse orgulho comigo. Mas o orgulho nunca, ou na maioria das vezes, não se manifesta como orgulho. Mas a mera pretensão de você não proceder diante do eterno, como deveria fazê-lo, já é orgulho demonstrado. O contrário nós vamos ver no leproso do Evangelho. Sim, Naamã, por fim, foi convencido de ir ao Jordão e mergulhar, mas foi uma luta para convencê-lo, viu?
ele perguntava assim: mas não é possível que não tenha rios melhores para eu descer e mergulhar? Eu nunca vi falar de mergulhar em rio, ficar curado. Que dirá de um rio como o Jordão, um rio desprezível? Afinal, na Síria havia rios muito melhores, rios maravilhosos. Bem, por fim ele foi, desceu, foi curado. Mas havia ali um impedimento. Você tem ouvido a palavra. Você entende a palavra. No fundo, você sabe que você precisa de experimentar algo divino. Você já experimentou algo de Deus na sua vida? Você está aqui sentado, você gosta, você canta, a pregação é boa, vai vir conferência em outubro, que coisa maravilhosa. Eu quero saber se você experimenta Deus no seu ser, experiência pessoal. Se você procede para com Deus em adoração, em reconhecimento, em submissão, porque Ele é. Olha para você. Imagine só Mateus capítulo 8, o leproso do Evangelho. Como o homem ficou curado de sua lepra, como o homem ficou purificado de sua lepra. Tão logo Jesus fala o sermão da montanha, coisa mais linda, mais celestial, descendo o Senhor do monte. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. Este leproso, aqui do Evangelho, ele está numa posição contrária à de Cristo no topo do monte. No topo do monte, a Deus, ao reino, a verdade do reino, a justiça do reino, a lei do reino dos céus, tá o padrão de Deus, o que Deus quer. Descendo do monte, há um leproso, que é tudo o que nós somos, exatamente um leproso, doente, alma doente. Esse quadro ele foi colocado para criar de fato esse contraste. Talvez haja um outro contraste também em Lucas capítulo 9, ou que seja Mateus capítulo 17, que é dito que Jesus estava no alto do monte com Pedro, Tiago e João, quando ele foi ali glorificado, né? É dito da transfiguração de Jesus, quando a glória interior se revelou, encheu o monte de glória. E Pedro, Tiago e João, envolvidos daquela glória, aqui queria permanecer ali no alto do monte, porque lá estava a glória de Deus. Mas descendo eles do monte, diz que lá estavam os seus discípulos tentando expulsar um demônio, e não conseguia. E aqui nós temos um contraste também. Pedro dizia: Senhor, eu quero ficar aqui no alto do monte, façamos 3 tendas. Bom é ficar aqui no alto do monte, aqui não tem problema. Porque se nós descermos, lá estará o leproso, lá estará o endemoniado, a fraqueza. E nós estamos cá embaixo. Embora a Bíblia diga que nós estejamos lá em cima, mas há uma experiência humana vivida. Olhando assim, está todo mundo bonito, penteadinho. Mas o Deus que lê os corações, o Deus que conhece a todos, Ele sabe o que passa dentro de cada um de nós. Ele sabe exatamente o que passa com você. A sua dificuldade, a sua angústia, o seu sofrimento, a sua limitação, a sua enfermidade da alma, na mente, a sua enfermidade no coração do pecado, a sua enfermidade física na carne. Deus sabe de tudo. Deus contempla todos. Ninguém aqui se esconde dele. Pelo contrário, ele sabe muito mais do que nós mesmos sabemos a nosso respeito. O profundo, o escondido. E descendo Jesus do monte, portanto,
Diz a Bíblia que este leproso, ele procedeu. Ele procedeu. É dito que aproximando foi uma atitude. Adorou-o, outra atitude. Dizendo, olha o que ele diz, Senhor, do grego curios, se queres, podes purificar-me. Eu coloquei aqui rapidamente, eu quero mencionar aos irmãos 6 atitudes daquele homem que ficou curado, que foi curado por Jesus. São atitudes que, se tomadas em relação ao Senhor, nós também seremos curados. O Senhor quer curar. Ele pode curar, libertar, salvar, tudo o que você precisa. Por que Ele não faz? Porque muitas vezes nós temos um posicionamento de ofensa a Deus. Porque quando Cristo desce, diz a Bíblia que multidões o seguiam. Ora, a multidão estava ali com Jesus, querendo alguma vantagem, querendo alguma coisa. Sempre tem uma multidão. Mas em contraste à multidão, sempre vai ter um que faz a diferença, que procede para com Cristo diferentemente. Poderíamos citar o caso da mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, né? Pessoas que experimentaram grandes prodígios, que experimentaram grandes mudanças, mas porque simplesmente não se comportou como multidão, que estar ali de qualquer modo, né? Mas que vai a Cristo com uma mente diferente, um coração diferente, um olhar diferente, uma fé diferente, um procedimento diferente. Aproximando-se. Eu pergunto, a multidão estava próxima de Cristo? A multidão estava próxima? Mas a multidão aproximou-se de Cristo. Porque esse aproximar-se não é estar perto, é dirigir-se a alguém específico. Você viu que essa manhã, pensa numa reunião maravilhosa nossa, né? Olha o cheiro, está sentindo? O que está sentindo? Cheiro de unção, de um óleo. Já ouviram falar que, quando o pessoal fala de um cheiro de um óleo, só que esse cheiro de óleo aqui é cheiro de óleo de galinha. Galinha cozida com arroz. Você veio aqui essa manhã, que coisa maravilhosa, culto maravilhoso. Mas você se aproximou do Senhor. Talvez tenha se aproximado do irmão, se aproximado do lugar, mas você se aproximou de Deus. Isso é um ato de fé. Jesus disse, olha, onde estiverem ali 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Portanto, Jesus está aqui presente conosco. Você se aproximou de Jesus. Independentemente do lugar físico, não é a isso que eu me refiro, mas no seu coração, na sua mente, no seu espírito, essa disposição de você saber que você está aqui para adorá-lo. Pastor Moisés cantou aquela canção, não sei se foi uma canção, não sei se é o que é bem que ele fez, aquela dinâmica no início, que ele cantava a primeira parte num tom, e o refrão cantava em outro tom. Vocês lembram? Depois eu quero que o pastor me ensine como é que faz aquela mudança de tom. Mas foi muito bom, pastor, viu? Mesmo mudando de tom, foi ótimo. Estou aqui para te adorar. Como é que é? Enfim. Você se aproximou. Irmãos, aproximemo-nos de Deus. Agora você pode se aproximar, onde você está sentado. É uma questão de você lançar o seu coração a Deus. Deus existe. E aqueles que nele creem, ou que aqueles que se aproximam dele, devem crer que ele existe. É uma questão de fé. Você não precisa esperar ninguém mandar fazer nada aqui, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, no banheiro, também pode.
onde você estiver, você aproximar-se de Deus. Tenha essa atitude. Comece a mudar a sua vida religiosa de um estar presente para um aproximar-se a Ele. Comece a modificar os seus valores. Você antigamente era canela de fogo. E agora, para negar o que você não acredita mais, você simplesmente não se aproxima de Deus. Não é isso que nós estamos pregando? Eu sei que a canela de fogo foi muito bom no tempo da criancice, da infância espiritual, tá bom. Você talvez não tenha procedido com respeito ao Espírito Santo segundo a palavra, porque a palavra fala sobre isso. Eu já fiz isso, todos nós fizemos. Foi muito bom na nossa infância espiritual. Mas só porque você cresceu, agora se tornou orgulhoso? Agora é orgulhoso? Agora é aquele filho independente, que não precisa mais do pai? Ora, então voltemos a ser criança. Se essa é a situação, antes criança, a ser um adulto independente do Senhor. Ele se aproximou, e diz a Bíblia, adorou-o. Interessante que nós costumamos fazer o seguinte, se nós fôssemos escrever o texto sagrado, talvez eu escreveria assim, ele aproximou-se dizendo. Eu colocaria assim. Eu não colocaria, ele se aproximou e adorou. Não. Aproximou dizendo, se queres, pode tornar-me limpo. E o Senhor disse, quero, fica limpo. Impondo-lhe as mãos, ele ficou curado. E o leproso, agora curado, adorou-o. Ou seja, talvez a lógica desse homem contemporâneo, até mesmo em razão do evangelho da prosperidade, não, tudo bem que ele adore, mas ele tem que adorar depois da cura. Como se fosse um agradecimento. Porque ele curou, então eu o adoro. Mas o texto sagrado é maravilhoso, diz que antes sequer de ele falar algo, de ele pedir algo, ou de receber alguma coisa, logo ele adorou. Porque a adoração independe daquilo que você recebe. Porque a adoração é você dar a Deus aquilo que lhe pertence, e pertence somente a Ele e a mais ninguém. Muitos não adoram a Deus porque falam, eu não estou em condições de adorar. Não estou em condições, porque saí de casa e já briguei com a mulher, já bati no menino, e não estou bem, não posso adorar a Deus. Você está roubando a Deus. Agora cabe tranquilamente a frase de Malaquias. Roubará o homem a Deus? Sim, no louvor e na adoração. Porque adorar é aquilo que ele é você reconhecer humildemente diante dele que ele é santo, que ele é justo, que ele é bom, que ele é poderoso, que ele é soberano, que ele é. Isso é adorar. É você entregar e não reter para si a glória que pertence a ele. Isso trata conosco. Aproximar-se, adorá-lo. Eu sei que o mundo moderno, cristão, evangélico, colocou um modelo de adoração. Até criou uma tal de adoração extravagante. Já ouviu falar? Você começa ali cantando uma canção, até aí está tudo bem. Daqui a pouco começa um cântico espontâneo, só vai inventando a canção. Vai inventando a letra. Daqui a pouco ela começa... É extravagante. Você tem que engruir, tem que fazer alguma coisa. Ou levanta a mão, ou faz alguma coisa nesse sentido. Adoração não tem nada a ver com rituais. Adoração não é um ritual. Eu sei que você pode levantar a mão, eventualmente, e isso pode ser um gesto de adoração, sim. Mas não é uma fórmula, uma regra. Não existe um ritual de adoração. Hoje em dia você vai adorar, fala, não, na adoração eu quero bailarinos daqui, na frente, com os véus. Não, isso não é adoração. Adoração é algo do coração. E cada um faz do seu modo, a seu modo. E ninguém pode medir ou inibir a adoração do outro. Coisa do coração.
é o momento em que você entrega. Adoração é a entrega. Aquilo que não é seu, a glória é dele. Você diz que o Senhor é maravilhoso. O Senhor é poderoso, é glorioso. Você vai entregando, vai declarando. Aí você começa uma manifestação de louvor. Você fala louvor e adoração. Ah, pastor, mas como é que eu posso adorá-lo se lá em casa eu estou sem gás? Como é que eu posso adorá-lo se é segunda-feira o credor vai na minha casa? Como é que eu posso adorá-lo se eu estou doente? Como é que eu posso adorá-lo se minha mãe está hospitalizada? Tomando um exemplo prático. Ou se eu tenho uma situação. Você não pode reter o que é de Deus por causa dos seus problemas. Adore. Adore ao Eterno. Aproxime-se dele e adore. E é dito que não somente ele adorou, mas ele disse Senhor. A palavra Senhor, no grego, Kyrios, é uma palavra que, quando aplicada a Cristo, fala do seu senhorio. Por isso é dito que ele aproximou-se, ele adorou, e agora ele reconhece que aquele ali, diante do qual ele está, é o Senhor. Ele é o Senhor. Isso vai nos mostrando com que tipo de coração nós devemos estar diante dele, ou nos aproximar. Isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar a sua experiência. Porque você simplesmente passa a ter um comportamento diferente diante de Deus, e aí o Senhor se agradará de ti. Não é o que diz no livro de Isaías? Que o Senhor se agrada daqueles cujo coração é quebrantado e treme diante da sua presença. Ora, se ele é o Senhor, então nós sequer somos dignos de estar na sua presença. Sequer somos dignos de permanecer diante do Senhor do universo. Mas aleluia, porque ele nos dá essa dignidade. Não somente ele reconheceu o senhorio de Cristo, mas ele reconheceu a si mesmo. E aqui está um ponto. Às vezes nós declaramos o nome de Deus, adoramos, falamos, acontecemos, mas nós não nos reconhecemos. Interessante, depois os irmãos leiam o livro de Levítico, capítulo 13, de onde nós lemos aqueles 3 versículos. Porque lá tem todo o ritual com respeito à lepra, ao leproso e ao procedimento de como tratar o leproso. E lá no texto de Levítico 13 tem um detalhe que passa muitas vezes despercebido pela maioria das pessoas. E quando é visto por alguns, eles procuram dar um sentido um pouco diferente. Procuram dizer, não, é porque essa lepra não é lepra. Oh, mas o texto diz que é lepra, por que o comentarista diz que não é lepra? Pastor, mas o que diz lá o texto? Interessante. Diz que se aparecer uma mancha no seu corpo, e você vai ao sacerdote, e ele detectar é lepra, então você tem que ser expulso do arraial. É imundo. Mas de repente o texto diz que se essa cor, essa lesão, encher todo o seu corpo, todo, do alto da cabeça às plantas dos pés ou vice-versa, de modo que o sacerdote verifique em todo o teu corpo, ele o declarará limpo. Limpo. Não, você está certa, mas está errada. Está certa porque você foi na lógica. Ora, se eu tenho uma lepra no braço, estou imundo, se tomar todo o meu corpo, estarei limpo? Parece uma contradição no próprio texto. Não é? Aí alguns falam, não, é porque se tomou todo o corpo, assim está branco, não é lepra, é qualquer outra coisa, menos lepra. Não, o texto diz que é lepra. Depois leiam, Levítico capítulo 13. Sabe por quê, queridos? Porque se a lepra está a representar algo no mundo espiritual, significa que o leproso, para ser purificado ou declarado limpo, ele não pode ter em si nada são aos seus próprios olhos. Ele tem que estar totalmente
Ele tem que se contemplar, se considerar, se reconhecer a si mesmo totalmente contaminado. O problema é que nós ainda temos muito de saúde e de bondade, de justiça em nós mesmos. Nós julgamos muitas vezes, nós somos privados da bênção de Deus porque achamos que nós somos bons, que nós somos retos, que nós somos justos. E aí tudo aquilo que deveria levar e nos conduzir à glória a Deus, procura trazer a nós a glória. É por isso que o movimento de santidade no meio do povo de Deus, a começar com os Wesley, né? De lá para cá, é um grande mal, porque gera uma aparência no povo de Deus e o leva a um orgulho espiritual. Então você tem que ser como aquele homem que simplesmente declarou: quem me livrará do corpo dessa morte? Você não pode ter em você. Pastor, mas nós não estamos em Cristo? Se temos, como é que eu posso? Assim, nele. Nele você tem toda a saúde espiritual. Nele você tem justiça. Nele você tem santidade. Nele você tem tudo que você precisa. Mas em você mesmo não. E portanto, você não pode simplesmente deixar de se aproximar, deixar de se inclinar, deixar de adorá-lo, deixar de reconhecer o Senhor, simplesmente porque você não se julga carente. Não, quem tem que fazer isso é o Kelvis e a Tatiele, quanto muito o Ademias, que é cunhado, né? Vocês estão um problemaço, varão. Vai adorar, se inclina aí, ó, vai buscar. Por que eu vou fazer isso? Minha mãe está ali, ó, tá para morrer, mas está ali. Tá velhinha, bichinha. Irmão, depois dos 70, a Bíblia fala que é câncer enfado. Está com 70 e quanto? 60? Está chegando lá. Enfim, aí eles têm que adorar. Eu não. Não tem isso. Não tem isso. Na Nolinha que se cure, porque ó, chegou do hospital ontem. Então, vai adorar, vai clamar. Eu não. Ou então, não, então irmão Silva, pecadorzão. Mas não pecador. Trabalho, tem que se humilhar. Irmãos, todos nós somos carentes de Deus. Todos. Aproxime-se, adore, reconheça o seu senhorio, reconheça a si mesmo. Tira essa capa de justiça própria. Essa capa de orgulho espiritual. E talvez você não consiga se contemplar, porque talvez você não tenha buscado a Deus. Você vai se afastando da luz, se afastando. Chega um ponto que você não sente mais nada. Comece a se aproximar da luz. E logo você verá, mas Senhor, e eu numa condição dessa eu não conseguia perceber. E por fim, ele disse, se queres, podes purificar-me. Ele reconhece o poder de Cristo. Se tu quiseres, pode. Ele não disse se tu podes. Se tu quiseres, pode. Ele reconhece o poder e também reconhece a soberania. Porque ele diz, tu podes, mas é o teu desejo. Ele respeita, ele sabe que ele fala ali não com um empregado, não com um parceiro seu, mas fala com o Cristo de Deus, com o Senhor do universo. Sempre submetendo-se à vontade do Senhor. E Jesus, portanto, prontamente diz, eu quero. Tocando-lhe, disse, fica limpo. E logo o homem se viu limpo da sua lepra.